Dark Souls 2 é tão ruim assim, o pior da franquia, a resenha do Cross aí, falando do Dark Souls 2, vamos ver a opinião dele aí. É um vídeo relativamente antigo, né? Já faz uns 2 aninhos, mas eu acredito que a opinião dele não tenha mudado drasticamente desde que ele tenha jogado Dark Souls 2. Não, vamos ver o que ele fala aqui, né, sobre o jogo. Então vamos lá, dar uma olhadinha. É isso aí, rapaziada. Né? Vamos lá então pra mais uma resenha aqui no canal Eu Joguei, tá bom? Bom, vocês sabem, né, que eu estou aí fazendo a platina da trilogia Dark Souls. Como eu disse, né, tá na promoção, eu vou fazer. Platinazinha boa, né? Platinazinha tem seus momentos chatos, mas satisfatório, né? Eu também fiz a minha run da platina, não faz muito tempo não, acho que foi nessa época aí quase. Eu queria mesmo, era o Sekiro, né, rapaziada? Pra mim, é a platina mais legal dos Souls-likes, porque é um jogo que não tem ajudinha, não tem co-opzinha, não tem essas coisinhas que a gente sabe que, infelizmente, né, pra quem gosta dessa parada de 100%, dá uma queda aí, né? A trilogia Dark Souls, o jogo em si são incríveis, não tem nada a ver com fazer 100%, né? O conteúdo em si tem O Sekiro tem um farm bem chato também, né, de você platinar, mas ele é bem tranquilo até. Não acho ele extremamente hard, não. Demon Souls eu acho que é o pior. Demon Souls e Dark Souls 1 ali, acho que de platina são os piores. O 3 tem os seus momentos também, né, mas... absolutamente nada a ver. E aí eu falei, bom, já tá na promoção, vou fazer a trilogia, né? Vou pegar aqui, vou fazer. Qualquer coisa antes de começar a nossa resenha, qualquer coisa que você... pô, será que esse cara... esse cara tá falando aí é VA. Tudo você vai conferir ao vivo. Se você quiser ver agora, tem muito conteúdo lá na Twitch pra você acompanhar no Cross ao vivo, tá bom? Só pesquisar lá, você vai me encontrar. Tudo lá você pode achar, ó. Escutaram o barulhinho do play? É porque eu nunca desligo, tá sempre... fez o barulhinho, eu olhei aqui e falei, será que é o meu? E recadinhos dados, agora vamos pra nossa querida resenha, rapaziada. Dark Souls 2. Bom, vamos lá. Eu preciso falar pra vocês que é o seguinte, eu esperava a maior tragédia de jogo possível, e eu vou explicar o porquê. Quando eu anunciei que ia fazer a trilogia, né, a galera, putz, joga o 1 e o 3 só, não joga o 2 não. Se eu quero jogar a franquia, eu tenho que jogar o 2. É que nem aquela galera que recomenda anime. Aí o cara chega, não, mas do episódio 14 até o 47 é tudo episódio bosta, pode pular. Que tipo de recomendação escrota é essa, cara? Eu só concordo quando é filler. Quando é filler, eu acho justo você pegar uma lista e pular os fillers do anime, né? Porque, pô, ele realmente não contribui nada pra obra. Agora, o cara que viu One Piece fala, pô, eu pulei a saga tal de One Piece, pulei Skypiea. Pelo amor de Deus, não faça isso. Assista direito o negócio. Tem esses momentos mais quedinhas às vezes, mas, cara, assista, pelo amor de Deus, né? E o Dark Souls 2, a galera pinta ele de uma forma muito exagerada, cara. Muito exagerada, né? Eu tô lendo aqui a blusa dele, é Corewa Corinthians desses, né? Tá, enfim. Ele pinta de uma forma muito exagerada o Dark Souls 2. E, cara, não é um jogo pra você esquipar, não. Ele pode não ser o melhor Dark Souls ali, mas você esquipar o 2 pra falar que ele é uma bosta, não. Calma aí, né? Por aí também não. Né? Você pode deixar ele por último se você quiser, mas... eu acho que é um jogo legal pra você jogar e você não vai achar ele um lixo tremendo. Problema? Não, vou jogar todos, tá? É ruim, eu quero ver se é ruim. Deixe que eu tire a minha própria conclusão. Como é que você vai recomendar alguém fazendo a pessoa pular o jogo e se a pessoa gosta? Meu Deus, tem pessoas que, assim, o ego é tão grande que a pessoa ela vai te recomendar algo, ela já pressupõe que você não vai gostar porque ela não gostou. É importante, é isso que eu sempre digo aqui. E é um exagero, aqui, né, também, cara? né? Você discorda, é o que eu defendo aqui. É que vocês têm a opinião de vocês. Discordem. Proizão, não concordo com isso que você falou. Acho que é isso. Desde que você realmente discorde e não esteja só querendo causar. Também tem essa galera. Dark Souls 2. Eu tava esperando, rapaziada, um desastre. Eu tava esperando um jogo todo cagado. Na hora que eu anunciei, eu só ouvi o seguinte. Nossa, nem joga. É que eu falo, a galera exagera. Quando você vai jogar, você fala, peraí. Não é isso tudo que os caras pintaram, tá? Nossa, credo, vai jogar o pior Souls-like. Nossa, credo, é um jogo horrível. Aí sempre tinha um ou outro que falava, Croizão, joga. Eu não acho ruim assim, cara. A galera exagera e tal. Eis que terminamos Dark Souls 2. Olha, Dark Souls 2 está longe, mas muito longe de ser um jogo ruim. O que eu posso concordar é que talvez pelos acontecimentos da saída do Miyazaki pra ir fazer o Bloodborne, você não tenha a qualidade, e é o que eu sempre falo aqui, a essência do Miyazaki dentro desse jogo. E essência, tem muita gente que pergunta, mas o que é essência? Essência é o sentir, é você estar dentro de uma ambientação e sentir que tudo que você tá vendo, não só a ambientação, ela se conectando com os bosses ou com os NPCs que estão ali, né, os mobs, faz sentido dentro do mundo do Miyazaki, porque é uma coisa original dele, é a personalidade. Ele tem uns detalhezinhos, né, algumas coisas que você fala, isso aqui é meio diferente, sabe? Você sente que tem um negocinho diferente, assim, embora o jogo seja legal.
E tanto que ele é até um Souls bem único em muitos aspectos em relação aos outros da From Software, né? Personalidade dele. E o Dark Souls 2 não tem isso porque não tem o Miyazaki, completamente natural. No início do jogo, eu me senti estranho. A palavra certa é estranheza. É um Dark Souls, mas você sente que não é, até porque Majula é lindo o local, mas é um local completamente diferente do que você tá acostumado. E a grande maioria das áreas que tem ali Dark Souls 2, ela é diferente, né? Você estranha um pouco. A galera dizia como se fosse uma tragédia, e o jogo tá longe de ser ruim. O Dark É um molho diferente. Você fala, pô, esse aqui não é um molho do chefe que eu como, mas dá pra comer, Souls tá 2 bom, tá é bom. um bom jogo sim, não tão bom quanto o Dark Souls 1, mas é um bom jogo sim, e essa é a minha opinião, tá bom? Você pode discordar, mas pra mim, Dark Souls 2 é um bom jogo sim. Ele vai pecar em vários quesitos que a gente já vai falar mais pra frente, mas essa galera que fala que é horrível, que é horroroso, olha, eu entendo o cara falar que não gosta, porque assim, não parece com o jogo não parece com o Dark Souls do Miyazaki. Agora falar que o jogo é horrível, bom, pera lá. Aí a gente ultrapassa a linha da opinião, porque horrível Eu ainda acho ele parecido com o Dark Souls, mas ele realmente tem uma digital um tanto horrível. diferenciada. Há uma, assim, é estabelecido horrível pela não dá pra indústria falar, né? como um todo, pelos jogadores, teto baixo e um teto alto. Teto baixo não existe, né? Um chão, teto ali do que é aceitável e do que é um lixo podre. E as pessoas falam como se fosse horrível. Não acho. Achei Dark Souls 2 um bom jogo. Eu comentei, tem gente que trata Dark Souls como se ele fosse um jogo, sei lá, nota 5, tá? Mano, não, A trilha sonora não é também é muito boa. O combate, apesar de ter a parada que... Outra coisa que exageraram. Nossa, você vai ver o hitbox desse jogo. É horroroso. Nossa, mas você tem que upar o algumas bagulho. vezes Olha, também. gente, se esse tipo de coisa vai te segurar pra jogar um jogo, se esse tipo de coisa vai fazer com que você ache um jogo horrível, eu não consigo enxergar isso de outra maneira a não ser choro. Eu entendo, mais uma vez, a galera que não curte porque não parece com os jogos do Miyazaki. Parece que é birrinha só por não ser do Miyazaki mesmo, sabe? Vou começar a falar mal de tudo aqui porque não é do Miyazaki, então não... Tem muita gente que vai na onda também do Dark Souls 2. Muitas vezes o cara não jogou, né? E ele viu a galera tanto falar e repetir aquilo que ele meio que automatiza aquilo e pega pra ele como se fosse 100%. E às vezes ele não testou, cara, pra ver se realmente é o que alguns estão falando. Hoje em dia eu acho que o prestígio do Dark Souls 2 tá aumentando um pouco, ele tá sendo inocentado com o tempo, né? Mas ainda tem muita gente que fala isso dele. Coisas? Pô, galera, é assim. Lembrando, se você discorda do que eu tô falando agora, por favor, discorda aí e diga por quê. Diga o porquê que é sempre mais interessante no seu acéfalo dar argumentos. É pra isso que estamos aqui. Pra que a gente possa trocar ideia e sempre ter, né, algo pra conversar, né? Senão a gente fica aqui falando besteira um pro outro e não chega a lugar nenhum. Dark Souls 2 está longe de ser esse jogo horroroso que as pessoas falam, tá? Pra mim, é um bom jogo, porém, em relação à qualidade dos jogos do Miyazaki, não vai se comparar porque não é o Miyazaki. Ou você sente nitidamente a diferença. Ele é um Dark Souls diferente, mas ele não é um jogo ruim para mim, ok? Bom, eu gostei bastante da trilha sonora desse jogo, ela é legal, ela se encaixa, ela segue a linha da From Software ali, fazendo trilhas sonoras épicas. Eu gosto da trilha sonora. A atmosfera que ele te transmite dentro da gameplay, ela é completamente diferente. E é isso que faz o Dark Souls 2 ser diferente, é isso que faz as pessoas odiarem, amarem, porque ele tem uma ambientação diferente dos demais. A movimentação do personagem, por muitas vezes, você dá uma leve esquecida que é Dark Souls e pensa que é um joguinho de RPG de aventura, mas depois você começa a ver os inimigos, os bosses ali, você volta pra si, ver que de fato ali é um Dark Souls, né? Eu sinto a movimentação ser parecida. Assim, ao mesmo tempo que ela é um pouquinho diferente, né? Até eu falo muito do feedback de dano do Dark Souls 2, que ele é um pouco estranho. Você toma o dano, ele meio que dá faz um barulhinho esquisito. É meio artificial o feedback de dano do Dark Souls 2, né? Tem algumas coisinhas que você fala, pô, um pouquinho diferente, mas acho que desde quando eu comecei a jogar ele, eu já tava sentindo que era um Dark Souls normal mesmo, né? Tudo bem que pode mudar da ordem da pessoa também que ela jogou, né? Porque eu joguei 1 e eu fui pro 2 no lançamento, próximo do lançamento, né? Não existia o 3, não... Eu acho que quando eu joguei, acho que eu já tinha saído do Bloodborne, mas eu não tinha jogado Bloodborne. Então, eu tinha a única referência era o Dark Souls 1 mesmo, nenhum Demon Souls eu tinha jogado. E, pô, Dark Souls. Senti uns estranhamentos em alguns pontos, pô, esse aqui é diferente. E eu lembro que na época eu não tava tão aprofundado assim. Então, eu acho que eu joguei, eu nem sabia que era uma segunda equipe que tava fazendo, não era o Miyazaki na época que eu joguei, acho que eu nem sabia disso. Então, cara... Pra você ver, eu nem senti tanto esse problema. Eu via que tinha alguns esquemas, algumas coisas que eram um pouquinho diferentes, um pouquinho mais fracas, mas eu me diverti pra caramba, cara, no jogo, e eu não senti nada muito assim, ele tá muito longe do Dark Souls 1. Não,
É um jogo que tem suas diferenças, mas ele é bem parecido em muita coisa, muita A coisa. parte do combate em si, as mecânicas de combate contra bosses e tal, apesar, né, de eu entrar na crítica daqui a pouco sobre a dificuldade dos bosses, ela vem e segue sim uma linha Souls-like que não dá pra fugir disso, né? É muito característico. Eu acho que a From Software sim fez um Dark Souls 2 diferente do Miyazaki. Ela conseguiu manter ali todo o contexto do que forma um Souls-like, né? Então isso é interessante, ok? Então, pra resumir, o Dark Souls 2, ele tem muita coisa legal, ele tem muita coisa boa. Ele continua com a parada proposital, eu sei, tá? Tem uma coisa que eu tenho que falar, porque eu ouvi um argumento da outra vez, que é o seguinte. Você reclamou no DS1 que ele para pra tomar o Estus, isso é proposital, porque não sei o que... Tudo bem que é proposital. Agora, uma parada ser proposital não necessariamente vai ser boa. Não faz sentido essa resposta, porque, por exemplo, às vezes ela parar pra tomar Estus, pra tomar porrada de boss, ou você tem que calcular o tempo certo pra tomar um Estus, faz sentido pra você. Pra mim, não faz sentido um boneco que carrega lança, carrega espada, conjura magia, pode ser mago, enfrenta dragão, não conseguir beber um Estus indo pra um lado e pro outro. Eu sei que vai ter uma galera, mas isso é legal pra dificuldade e tal, hein? E aí, rapaziada, vamos falar da dificuldade do jogo. Eu acho que é interessante a gente falar. É porque quando eu falo isso, vai ficar querendo parecer que eu sou fodão de longe disso. Como eu já falei pra vocês, tá? Eu não sou nenhum expert, nenhum pro player Demônio da Canção aqui. em Dark Souls, tá? Nada disso. Não sou o cara que tá jogando até NG10, nada disso. Eu gosto de jogar Souls-like, mas não sou nenhum desses pro play. Só que assim, o fato de eu não ser nenhum pro play em Dark Souls justamente justifica o que eu tô falando pra vocês. Vocês vão ver aí nos bosses, a maioria dos bosses foram de primeira no Dark Souls 2 também. É justamente aquela mentalidade que eu falei pra vocês. Isso não transforma o Dark Souls 2 ou 1 em ruim, tá, gente? É uma limitação da geração, é super natural. Eu tenho certeza que você hoje, que jogou lá atrás e achou difícil, se você jogar hoje, você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças. A dificuldade do jogo em si, vamos entrar nela. Bom, falando por mim, tá, rapaziada? Quase todos os bosses são, sim, tranquilos. Eu não vou dizer fácil, porque é o que eu falei no Sekiro, né? Cada um vai ter aquela adaptação diferente em Souls-like. Eu acho os bosses, tirando a DLC, muito fáceis do Dark Souls 2. A dificuldade do Dark Souls 2 tá em outra parada, que são as áreas e a distribuição dos inimigos. Tem umas áreas que os inimigos são muito difíceis, mano. Pô, Iron Keep. Iron Keep é tenso, né? Você tem aqueles cavaleiros que eles tentam dar uma vibe meio Anorlando, fica aqueles cavaleiros chatos enchendo o saco. Aí depois de você passar do boss, você tem aquela segunda área que tem os cavaleiros tartaruga, antes de você ir pro Old Iron King. É uma área bem chata, né? E os chefes dessas áreas são difíceis? Não, mas a área é chata. Aí você tem o próprio demônio da canção ali. Antes deles, Shrine of Amana, que puta merda, que mapa desgraçado. A distribuição dos inimigos é muito chata. E são várias outras áreas. A área lá do dragão ancião também. Que a dificuldade está no mapa e nos inimigos. E não no boss. É bem louco isso, mas as áreas são muito mais difíceis que os inimigos. Não adianta você falar pro Dark seu Souls amigo, 2. você vai se lascar ali, porque não é assim. Às vezes você se lascou 3 meses, seu amigo vai passar em 1 hora. Nós temos sim, isso é fato, tá? Isso eu comprovei dentro de Dark Souls 2. A movimentação e o moveset deles são mais fáceis do que do 1. Eu preciso falar pra vocês que alguns que me deram trabalho, tá? São eu vou mais incluir aí simples. o que realmente foi o mais chato pra mim, que foi o Cavaleiro da Fumaça. Realmente, A DLC ela é meio que uma exceção, porque a DLC ela conseguiu apresentar melhores chefes mais difíceis, com essa essência Souls mesmo, que eles pecaram muito no jogo base, né? Então, os chefes da DLC, principalmente da DLC do Iron King, né? De ferro, ela é muito melhor, né? Eles são os melhores chefes que estão ali. A Ivory King também, né? Mas a Iron King é boa, o Ivory King tem também o design, tem um chefe desgraçado que é boa também. Só a Sun King que é meio mais ou menos, né, o chefe. o moveset dele modifica, por quê? E aí eu quero falar pra vocês se isso atrapalha vocês também. Todo o moveset dos bosses do Dark Souls 2, eles têm programação bem parecida. Então eles têm o ataque forte, o ataque mais lento, ou então ele dá uma desviada e já volta no contra-ataque. Então tem uma programação, é scriptado de uma maneira pra você jogar 2, 3 vezes e entender. Se você for mesmo hardcore, você consegue pegar de primeira. Você toma 1, 2 porradas e na mesma luta você já, opa, esse aqui eu não tomo mais. Eu tive dificuldade justamente com esse boss que vocês estão vendo na tela aí agora, o Cavaleiro de Fumaça. Cara, o Fumenite e o Ciralone, eu acho que pra mim eles são os chefes mais difíceis do Dark Souls 2. São os dois da mesma DLC, isso é engraçado. Eu acho que o Ciralone ainda é mais difícil.
Tá aí dando um golpe mais Esse desgraçado. Cavaleiro de Fumaça, ele tem ataques bem descoordenados e muito aleatórios. Então é esse tipo de cavaleiro que a gente espera que a gente vai enfrentar, né? Esse tipo de dificuldade dos bosses. Porque ele, além de conjurar essas magias e tal, empunhar na espada, né? Ele tem esse ataque com delay. E aí é que eu quero falar pra vocês o que foi que dificultou em inimigo até Ciralone também, o delay nos ataques dos bichos. Sabe aquele delayzinho? Que ele ameaça te bater, aí ele demora só pra você rolar antes e ele depois te bater? Isso é de fato algo que dá uma certa raiva. O Cavaleiro da Fumaça, eu não sei, às vezes vocês passaram muito rápido, eu demorei. Não, o Cavaleiro da Fumaça é um boss que trava muita gente mesmo. Fiquei quase uma hora no Cavaleiro da Fumaça até pegar todos os esquemas dele. Porque ele conjura magia, ele tem o delay no ataque, ele dá contra-ataque, ele esquiva de forma... Ele tem duas espadas, né? A grande, a pequena. Então, enfim, foi um boss realmente que me deu muito trabalho. Então, pra vocês verem, né? O jogo inteiro ele vem trazendo uma dificuldade e chega num determinado boss... Eu falei aqui que os bosses mais difíceis na DLC, mas eu esqueci do Dark Lurker, né? Que ele é um desgraçado também. E ele não tá na DLC, né? Ele é um dos mais difíceis ali do jogo mesmo, né? Do jogo base. É do jogo base e ele começa a te atrapalhar de uma maneira que vocês não têm ideia. Ou tem, né? Se vocês já jogaram. Então eu acho que, por ser de DLC, né? Por vir um pouco tempo depois, eles já conseguiram implementar um sistema de batalha um pouco diferenciado. O que já traria ali, né? Um pouco do que seria o Dark Souls 3, presumo eu. Eu vou agora pegar, né? O Dark Souls 3, a gente vai mandar ver, inclusive vá lá ver na roxinha ao vivo, cross ao vivo, hein? Você vai me encontrar lá. Esse moveset diferenciado, né, do Cavaleiro da Fumaça, foi o que fez eu gostar muito dele, porque eu estava tão confortável no jogo, porque você vai matando boss, é fácil. Eu lembro que teve um, vocês vão ver aí agora, teve um que a galera falou, putz, esse aí você vai passar raiva, que é aquele logo no começo, que você passa pelo primeiro chefe, né, que dá pra fazer ele cair, que é utilizado pra farm, né, você passa por ele, aí você vai lá e mata primeiro o dragão, depois você mata o outro cavaleiro lá dentro. Pô, o Ornstein, eu acho ele super de boa. Nossa, eu fui matar muito de boa. Depois matei o outro de primeira. E não é, mais uma vez, gente, pelo amor de... Assim, se você for no começo, é um pouco mais difícil. Pode ter sido isso que ele fez. Mas Deus não leve isso como, o fodão. Não é. É porque realmente é uma limitação da geração. Se você tem um mínimo de conhecimento de Souls-like, você não vai sofrer. Ah, isso que eu tô falando. Você que já jogou e achou difícil, volta a jogar depois de já ter jogado vários Souls-like hoje pra você ver. Você vai confirmar o que eu tô falando. Então é por isso que eu sempre falo, né? As platinas, 100% de Dark Souls hoje já não é mais tudo aquilo, porque a dificuldade hoje em dia do Souls-like, dos Dark Souls, não é mais aquela coisa absurda. A não ser que o cara realmente tenha algum problema de atenção, né? Ou o cara realmente tem um problema em adaptação, em memorização. Aí ele vai ter um certo problema. Ou é o primeiro Souls-like dele. Mas, de fato, a dificuldade dos bosses aqui dentro de Dark Souls 2, ela não é uma dificuldade elevada. Inclusive, a própria galera do chat falando que realmente tá muito fácil e tal. Só pra vocês entenderem. Bom, vamos lá. Linha de quest do jogo. O jogo possui muitas quests pra você fazer. Isso é interessante porque você conhece novos personagens e várias outras visões, né, daquele mesmo universo que você tá inserido. Por que eu tô fazendo tudo ao vivo? Porque eu adoro fazer, enfrentar boss com o chat, porque eu já falei pra vocês, né? Chega uma hora que eles começam a torcer pro boss, ficar me matando ali, que eles querem ver eu preso. O chat é foda com isso. É difícil eu ficar preso em algum boss, que eles, desde o Sekiro, que eles começaram a torcer pro boss. E aí, por que eu faço ao vivo? Porque, por exemplo, Dark Souls 2 e 3, é impossível você fazer sem um guia pra saber das quests, né? Eu tô fazendo pela platina, né? E aí fica difícil você fazer sem um guia das quests. E aí eu faço ao vivo, porque geralmente tem uma galera que sabe, ó, e aí eles vão guiando em questão de quest, tá, gente? Sempre tem esse fracassado. Com o chat dando cal! Tá dando cal de quest, tá? Eu não peguei o meu gambá e fazer, aí chat, joga pra mim, ou então que nem você aí na sua casa. Aí... e se ele não fosse pelo chat, ele ia consultar algum guia na internet pro negócio, não muda nada. Aí, vamos matar os bichos juntos pra jogar de mago aqui. Tô ligado aí, viu? A galera do chat foram ajudando nas quests também. E também o Luanzinho, hein? Quero agradecer o Luanzinho. Deu um monte de call de quest pra eu não perder nenhuma, né, galera? Pra depois não ficar atrás de quest, o caralho, porque eu quero ir pros bosses, eu quero não sair na porrada. Então ele foi dando as calls das quests, né? Que assim, tem gente que acha chato pra cacete, tem gente que gosta, enfim. E as quests do jogo, tem várias delas, com variados pedidos pra você fazer dentro do universo. E isso também agrega bastante, né? Não só as quests, mas também agrega ali campanha principal, vamos dizer assim. E nós temos ali, rapaziada, no geral, uma boa ambientação. Cada DLC, né, você tem lá a DLC de gelo, que é uma DLC bem legal, com uma ambientação bem legal, um castelo de gelo. Você tem a de ferro, né? Pô, ele falou do Fulminite, mas não falou do Ludzalen. Eu queria ver como que foi a dificuldade dele com esses bosses. Não sei se ele vai mencionar, né? O Ciralone, não sei se ele vai falar agora. O Dark Lurker, queria ter visto ele falar mais de alguns bosses.
Mas, né, não sei se teve tanta dificuldade. Às vezes ele passou de boa, que né? também é um outro castelo com cinzas, com fogo, e vai diversificando ali os elementos, né? Mano, essa boss fight aqui eu tenho um elogio pra ela, porque o cara que limpou esse chão, porra, o cara é brabo, hein? Que chãozinho impecável. Assim, os biomas, isso é muito legal. Eu tava pesquisando, né, e aí eu vi uma galera falando assim, pô, Croizão, pô, pra platinar o Dark Souls 2 você tem que fazer as DLCs também. Eu falei, ué. Ah, será que ele não fez todas as DLC por causa disso? Porque você não precisa, né? Você precisa fazer, eu acho que é só, se eu não me falha a memória, que faz um tempinho que eu platinei. Acho que é Iron King e o pedaço da Sunken King, se não me falha a memória. A Ivory King você pode ignorar, eu acho, você não precisa dela pra platinar. De fato, não faz sentido porque não é. O que acontece é que, por exemplo, no PlayStation 3 ou no Xbox 360, você tem ali o Dark Souls 2 normal e você tem a versão Scholar. Agora, eu quero perguntar pra você que platinou o Dark Souls 2 normal no PlayStation 3, na outra geração. Quando você platinou, você precisou fazer as DLCs? Porque o que eu suponho que aconteça aqui... Não, eu não platinei essa versão base, né? Mas, se eu não me engano, não, porque as DLCs não existiam, né? Então não faz muito sentido você ter que platinar a DLC. Eu acho que a DLC ela só entra em questão quando são jogos... Alguma collection, né? Collectors aí, eu acho que ele igualzinho entra. Aconteceu com The Last of Us Parte 1, né? Que saiu agora. Pra platinar o jogo, diferente das versões passadas, né? Que não precisava da DLC, agora precisa. Então o port pra nova geração transformou todas as DLCs de Dark Souls 2 num jogo só. Então não existe, tecnicamente não existe DLC nesse novo monte, né? Nessa versão pra nova geração. Não existe DLC, né? Porque você já baixa o jogo com tudo. Então é um jogo só. Teoricamente seja isso. E no geral, rapaziada, gostei de Dark Souls 2. Não gostei tanto quanto eu gostei do Dark Souls 1, mas gostei, porque assim, a galera falou que era um lixo tão grande que eu fui completamente sem... Não achei que seja um jogo ruim, não. Tem momentos ali do jogo que é meio meh, mas não achei que seja um jogo ruim, não acho que seja esse escracho todo que a galera fala. Eu só acho que não tem realmente a essência do Miyazaki, porque ele não tá. Então, a ambientação do jogo, cenários, pô, Majula talvez seja de todos os locais que você inicia da fogueira principal, o mais bonito. Majula é maravilhoso. Majula é foda. Você pega o Demon Souls, é aquela redoma, aquele castelo que tá todos os NPCs. Aí você pega a Firelink do Dark Souls 1, sei lá, o que é aquilo, tudo destruído, umas ruínas, com uma fogueira velha no meio, enfim. Majula não, Majula é um local bonito pra caramba, no meio ali, próximo ao mar. É o mais bonito, né, até então. Vamos ver o do Dark Souls 3. Enfim, achei muito... Não, a do 3 é a pior. A do 3 é uma cópia do Demon, né, cara? Tá, rapaziada? Acho que tem muita coisa, sim, que poderia ser diferente, principalmente em relação ao polimento dos gráficos. Acho que tem pontos ali que realmente também não dá pra cobrar muito pela idade do jogo, né? O Dark Souls 2, ele tem... Eu não sei se só eu percebo isso, mas ele tem uma vibe levemente um cartoonzinho, ele é meio cartoonizado o jogo. Eu curto o assim, rapaziada, dele. No geral, eu gosto de Dark Souls 2, acho que ele é um bom jogo sim, porém ele não tem a qualidade que tem os jogos do Miyazaki. Isso não faz ele ser ruim, né? Isso só faz ele não ter a qualidade dos jogos do Miyazaki, né? Que é completo. A melhor frase do Dark Souls 2 pra mim, ele é o menos... Ele é o menos melhor, mas ele ainda é muito diferente. Bom. Mas eu, no geral, gostei de Dark Souls 2. Sim, cara, não cai nesse papo aí de que, joga o 1 e o 3 porque o 2 é uma merda. Não, jogue você e tira suas conclusões. Joga o 2. Porque pelo menos... Não esquipa o 2, galera, não esquipa. Joga pra você tentar, se você puder, né? Joga pra você tirar a prova. Porque, cara, é um jogo legal. Você vai encontrar muita diversão no Dark Souls 2, assim como você encontra em qualquer Dark Souls. Pode não ser o nível de qualidade igual, mas você vai encontrar a diversão igual, eu garanto pra vocês, cara. Muito difícil você achar, que você não achar divertido. Se você jogar e for uma merda, você fala, pô, é uma merda realmente, mas pelo menos eu sei, eu joguei, eu sei do que eu tô falando. É sempre interessante, não cai nesse papo de joga um, não joga o 2, jogue o 2 sim, tá bom? Ele não é um jogo ruim, não é igual o Dark Souls 1, mas ele é um bom jogo sim, tá bom? Na minha opinião. Comenta aí o que você acha de Dark Souls 2, o porquê que você acha. Mas é isso. Eu concordo com o que ele falou, né? Basicamente. A gente tem umas opiniões meio parecidas com Dark Souls, eu acho, né? Só com Bloodborne que ele não acha tão absurdo quanto. Vamos ver depois se ele tem uma review de Bloodborne. A gente dá uma olhadinha aí pra ver o que ele vai falar. Eu vou ficar curioso, porque eu lembro que na tier list que a gente reagiu dele, ele colocou o Bloodborne um pouco mais abaixo, né? Mas é isso! Vocês gostam de Dark Souls 2? Deixa aí no comentário. Valeu, falou e fui.